Bom, a proposta da disciplina aqui, Psicologia da Criança, né, é contribuir, principalmente na parte aqui das dimensões, né, metodológicas dos conteúdos, no aspecto da dimensão atitudinal, né, do saber ser e saber relacionar, né, no que diz respeito a conteúdos relacionados à aprendizagem de valores e atitude. Porque ao falar da psicologia, a gente vai diretamente para o campo, né, do valor, da atitude, que é o campo da ética, né? E é uma ética que a gente pode dizer assim, a psicologia ela aponta uma ética que eu nomearia como sendo a ética da diferença. Como trabalhar de uma forma universal, mas reconhecendo as particularidades de cada um, reconhecendo as diferenças, né? Então, como trabalhar numa perspectiva universal, mas reconhecendo que existem orientações sexuais diferentes e que eu tenho que reconhecer tanto a homossexualidade quanto a heterossexualidade. E eu não posso impor um valor da heterossexualidade sobre a homossexualidade, né? Então está aí a perspectiva da psicologia, como trabalhar numa perspectiva moral, no campo da moral, em que nós devemos reconhecer as diferenças, né? Então é por aí que a gente vai bater um papo, tá? O que vem a ser então uma perspectiva ética que reconheça, né, valores universais, mas também inclua o sujeito nas suas particularidades, né? Então vai ser nessa perspectiva que nós vamos contribuir com a proposta pedagógica, né, na proposta aí nas três dimensões, principalmente na dimensão atitudinal do saber ser e saber relacionar. Então, vamos fazer aqui um breve planejamento da nossa aula. Eu vou fazer uma exposição, depois nós vamos fazer uma brincadeira, ou seja, vamos pegar uma dimensão prática do nosso conteúdo e tem ali a gente vai fazer aqui um jogo psicodramático, né? E a gente vai fazer uma brincadeira para que possamos vivenciar um pouquinho na prática o que está se propondo aqui. Então, eu faço uma exposição inicial aqui. Nós vamos até, são 8h15, de 8 às 10, né? Depois tem um intervalo. Eu faço uma exposição aqui até às 9 horas. A gente faz uma dinâmica de 9 às 9h20, né? E depois a gente retoma. É uma coisa rápida, uma brincadeira rápida, né? Para quebrar um pouquinho só a aula expositiva, e depois nós retomamos novamente. Então, seria esse planejamento. Daí eu faço uma exposição teórica, a gente vai, lógico, dialogando, tá, gente? Conversando, toda hora que vocês quiserem fazer uma pergunta, sintam à vontade, por favor. E a gente dá uma parada na exposição teórica para fazer um trabalho prático e depois nós retomamos a exposição teórica. Bom, nós iremos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, né? Quais são os desafios que se colocam para crianças e adolescentes no plano da educação, né? Primeiro, nós temos que incentivar a inteligência e o pensamento criativo. Mas nós vimos aí que a inteligência não é só aquela na perspectiva racional, né? Nós temos que pensar também nas inteligências múltiplas, né? Que já foi abordada aí no primeiro dia, que eu achei muito interessante numa palestra lá no auditório, que chamou a atenção. Olha, gente, a inteligência hoje não fica só naquele teste de QI, não, né? Nós temos que explorar as diversas dimensões da inteligência que nós chamamos hoje de inteligências múltiplas. O desenvolvimento físico e corporal saudável, né? Formações de valores éticos sólidos, né? Naquela perspectiva que eu estou colocando aqui, de como trabalhar valores éticos universais, mas reconhecendo as diferenças, né? Respeitando as diferenças, estabelecer boas relações humanas, a valorização e respeito dos outros e de si mesmo mediante atividades esportivas e de lazer. São esses desafios que se colocam, né, para nós educadores diante de crianças e adolescentes. Como enfrentar esses desafios? Como criar um ambiente de aprendizagem que seja, né, que incentive o desenvolvimento das inteligências múltiplas, que seja um espaço criativo, né,
que proporciona o desenvolvimento físico e corporal saudável e desenvolva a formação de valores éticos, né? São desafios que nós pretendemos contribuir aqui. E chegamos, então, vamos falar um pouquinho da psicologia, né? Como eu disse aqui anteriormente, nós vamos abordar um pouco da psicologia infantil na perspectiva da psicanálise. Eu poderia estar abordando a psicologia para vocês aqui na perspectiva de Piaget, na perspectiva de Vygotsky, na perspectiva comportamental de Skinner, na perspectiva, né, social de Foucault. Né? Dentro da psicanálise eu poderia estar abordando as teorias de Lacan, Melanie Klein, Anna Freud, mas nós vamos ficar no básico, bem no básico. E eu vou justificar o porquê, né? Muitas vezes a gente esquece, né, a origem e vai lá na frente e aquilo se torna incompreensível. Por quê? Porque faltou a base, né? Então, se a gente tem uma base, né, da teoria, fica fácil de compreender o desenvolvimento dessa teoria ao longo da história. Psicologia é uma ciência nova, assim como a democracia é uma forma de organização social nova. A democracia, só vamos colocar em termos redondos aqui, 200 anos, a partir da Revolução Francesa. Os valores, né, provenientes, né, da história, que marcaram a história, que determinam a história, não são valores democráticos, são valores autoritários. Então, a nossa tradição é o autoritarismo. A democracia, né, é uma organização social muito nova, de 200 anos para cá. No Brasil, a retomada da democracia no Brasil é muito nova. Vamos pôr a Constituição de 88. Constituição de 88 para 2012, quantos anos? Não, 88. Hein? Né? Nós estamos em 88, aqui pertinho, 24 aninhos. Né? A democracia no Brasil tem 24 aninhos. Outro dia um amigo estava na minha casa e falou assim: nossa, Freud, você está aqui, eu estou vendo na estante, eu estava brincando na estante assim, falou assim, Freud é muito ultrapassado. Não, eu falei assim, não, ele é ainda do futuro. Ele não foi assimilado. Né? Da mesma forma que a democracia é um valor novo, quando a gente fala 200 anos, é muito velho, não é. Né? Nós temos que pensar na perspectiva histórica. Nós ainda estamos numa sociedade em que estamos tentando implantar valores, né, vamos dizer assim, o cristianismo. Né? 2012, vamos dizer uma marca aí, 2000 anos. Então a gente tem que pensar na ciência nessa perspectiva. O Freud, por exemplo, um dos livros mais famosos de Freud é A Ciência dos Sonhos. Né? Ele achava que era muito importante para nós conversarmos com os nossos sonhos todos os dias. Né? A tendência, o sonho ele tem uma função fisiológica, que é fazer o corpo descansar, e nós sonhamos em média, a cada hora de sono, né, o sistema do sonho é ativado, e nós sonhamos em média 8, 10 vezes por noite. Né? Ou seja, o corpo trabalha muito para que ele possa descansar. Né? Então, toda noite nós regredimos de um sistema consciente para um sistema inconsciente e ativamos todo o sistema inconsciente, né, para que o corpo possa ali permanecer deitado, descansando, durante 8 horas, 7 horas, 6 horas, 5 horas. Né? Então, a ciência dos sonhos, o Freud escreveu na passagem do século XIX para a passagem do século XX, ele pediu para o editor dele, falou assim, olha, eu quero esse livro seja lançado em 1900. Eu não quero esse livro em 1899, porque a psicologia é uma ciência do século XX. Né? Nós estamos fundando uma ciência. Então, Freud publicou o livro dele, A Ciência dos Sonhos, em 1900. Então, vamos dizer que a psicologia é uma ciência do século XX. É uma ciência que tem 100 anos.
né? E Freud ainda é um autor ainda que vai ser estudado durante muitos anos, né? E Freud falou de um assunto que é um tabu para a sociedade, que é a sexualidade humana. Para ele, o psiquismo, a base do psiquismo humano, se dá sobre a sexualidade. De que forma? Vamos pensar o seguinte. Todo mundo aqui já assistiu pela televisão. Algumas pessoas visitaram o projeto Tamar na praia, mas todo mundo já viu uma tartaruguinha do projeto Tamar na televisão. É muito divulgado atualmente, né? Uma tartaruguinha nascendo. Né? Como que uma tartaruguinha nasce? Tem um ovinho lá enterrado na areia, ela quebra aquele ovinho sozinha. Né? Sai sozinha, enfrenta todos os perigos da seleção natural. Né? O projeto Tamar está ali justamente para dar essa proteção para que elas, né, os seres humanos, urubus e outros predadores não a destruam ali logo no nascimento. Mas se não acontecer nada, ela vai nascer sozinha, vai andar sozinha, vai entrar no mar e viver ali 100 anos, 100 e tantos anos, até 200 anos. É de dar inveja, né? O ser humano não tem essa força, né? Ele não tem essa autonomia, ele não tem esse instinto biológico programado para nascer e viver. Ele é completamente dependente do outro ser humano para viver. Tá? Então, a primeira, eu até coloquei no quadro aqui um esquema, que nós temos o biológico aqui. É super rápido aqui, não vou estar utilizando o quadro muito não. Nós temos o biológico aqui, então vou colocar o seguinte, o ser humano do biológico, e aqui eu vou colocar o social, vou chamar de outro, ele precisa do outro para viver. Se não tiver esse outro aqui, esse circuito não fecha. Concordam comigo? Então Freud diz o seguinte, olha, qual que é a matriz do Freud? Biologia, ciências naturais. Freud, ele se baseava nas teorias de Darwin. Freud era um neurologista, operou o pai dele de catarata, fez estudos sobre analgesia, anestesia, né? Mas ele se interessou pelo campo da saúde mental, começou a fazer atendimentos de jovens mulheres, geralmente meninas, de 17, 18, 19 anos. Basicamente era a clientela do Freud, eram adolescentes, né, mulheres, né? E ele se interessou pelo campo da saúde mental. E aos poucos ele foi, né, tem uma correspondência muito famosa de Freud com um amigo dele, biólogo, Fliess, em que ele fala para o Fliess, estou saindo da medicina, estou indo para a psicologia. Aí ele fala, olha, psicologia é uma coisa, medicina é outra. Ele fala, a medicina, ela tem a ver com o biológico, com o corpo, né? Então, o médico, ele põe a mão na massa do biológico. Ele faz uma cirurgia no coração, né? Faz um transplante de rim, pulmão. E o psicólogo? O campo da psicologia é um campo abstrato. Aí Freud falou assim, a força psíquica, ela se compara mais no campo da física, com a força da gravidade. Nós não estamos vendo a gravidade, a gente não põe a mão na gravidade, mas nós estamos sentindo o efeito da gravidade. Não tem ninguém aqui flutuando. Tá certo? Né? No dia 12 aqui agora de dezembro, né? 12/12/2012, né? Nós vamos ter um grande fenômeno aí, né? Diz que todo mundo vai ser puxado pelo buraco negro da Via Láctea. Né? Vai ser o fim do mundo. É isso mesmo? É o que dizem, né? A mídia aí está falando, né? A gente encontra então lá no buraco negro, tá, gente? Dia, final do ano, 12/12/2002, né? Na psicologia, então, nós vamos lidar com fenômenos abstratos, que não são palpáveis como o corpo biológico.
né? Freud vai dizer, olha, nós não podemos reduzir o psicológico a um aparelho neurológico. Lógico que nós vamos ter várias escolas epistemológicas dentro do campo da medicina, mesmo dentro da psicologia, que, né, vão estar em conflito. Por exemplo, a medicina lança um remédio para a depressão, ela vai dizer, olha, a depressão é um problema neurológico, no campo da sinapse, dos neurotransmissores, basta você fazer uma reposição de serotonina e está tudo resolvido. Mas aí a senhora lá nos nossos projetos sociais, né, fala assim, ó Carlos, eu estou tomando um medicamento, mas a depressão continua. Né? Eu já estou tomando esse medicamento tem 1 ano, mas a depressão continua. E eu preciso vir aqui conversar com você. Ué, conversar? Então quer dizer que a psicologia está num outro circuito que não exclusivamente o biológico. Então, o corpo vai estar presente. Aí Freud, o outro, o social, vai estar presente para fechar o circuito. E a psicologia é o recheio. Então nós temos o bio, psico, social. O psíquico é o recheio entre o bio e o social. Então, sempre vamos pensar a psicologia como sendo o recheio. Né? Muitas vezes a gente isola, a gente olha, foca o campo biológico com exclusividade. Outras vezes o campo sociológico com exclusividade. Se nós estamos num projeto social, a gente tende a focar o campo social. É fruto da pobreza, da miséria, das condições sociais. Né? Mas esquecemos do recheio. Hoje, na nova política de assistência social no Brasil, que é uma maravilha, que é o Sistema Único de Assistência Social, o trabalho dos CRAS, dos CREAS, que iniciou em 2005, previsto na Constituição de 88, mas implantado mesmo a partir de 2005, né, que hoje já emprega quase 300 mil trabalhadores no Brasil todo, essa nova política pública, né? Nas orientações técnicas do SUAS está lá, o trabalho deve ser feito de forma interdisciplinar entre o psíquico e o social. Então é um trabalho de psicossocial. Né? Então são coisas diferentes. Quando nós falamos de biológico, quando nós falamos de psicológico e quando nós falamos de social. Mas nós temos que ter uma perspectiva de integrar os três. Então a psicanálise propõe uma integração entre o bio, o psíquico e o social. Mas deixa bem claro que o psíquico não é o biológico. O psíquico não é o neurológico. Vamos imaginar o seguinte, o corpo está sendo arrastado. Está sendo arrastado por 2 dimensões. O corpo do ser humano não é o corpo da tartaruga, que está programado por um instinto geneticamente pré-determinado na sua espécie. O Freud vai dizer, em termos de ser humano, essa programação ela é muito plástica e de infinitas possibilidades que vai depender do contexto social e cultural no qual o indivíduo está submetido. Então ele vai dizer o seguinte, olha, na origem do desenvolvimento do psiquismo, nós temos uma força biológica, que eu vou chamar de sexualidade. Para dar nome a essa sexualidade, ao instinto sexual, vou ter que mudar a palavra instinto. Em alemão, Freud diz instinct. Em alemão, essa palavra vai se manter. Eu vou usar uma outra, paralelo ao instinto. Eu vou usar Trieb, em alemão. Que traduzindo, Trieb, a pulsão sexual, sai do corpo uma força, chamada por ele de Trieb, que traduzindo para o inglês seria drive, traduzindo para o francês seria pulsão, pulsion, e a tradução feita para o português, para o brasileiro, foi do francês. Seria uma pulsão. Uma tradução direta do alemão seria impulso.
Então ele vai falar o seguinte, olha, se a tartaruga tem um instinto genético pré-determinado, o ser humano não, ele tem um impulso. Então aquela criança que chega, as crianças que chegam em nosso dia a dia do nosso trabalho, elas não estão programadas geneticamente como uma tartaruga, não. O comportamento que chega ali, de cada uma criança, vai ser de um jeito. Então, a primeira coisa que nós temos que entender a partir da psicanálise é que todas aquelas crianças, cada uma criança é diferente da outra. Cada criança chega com um impulso diferente do outro. Então, esse impulso vem inicialmente, Freud diz, a pulsão sexual, ela sai do bebê, imagina o bebê no ato do nascimento, ele é acolhido pelo outro, que o coloca no colo, colo vem aqui de colar, tá, gente? É onde estabelece o primeiro vínculo afetivo com o ser humano, ele é colocado no colo e recebe aquele afeto. Essa é a primeira identificação que fica para uma criança ou para um ser humano. E vai ser levado para a vida toda. Então Freud vai dizer o seguinte, olha, a pulsão sai do corpo biológico e ancora no outro. E a partir daí cria uma identidade. Então, todo apoio que uma criança recebe ao longo de sua vida, ela se identifica. E Freud vai dizer que essa pulsão, né, que dá, ela tem duas vertentes. Uma vertente que liga e uma vertente que desliga. A vertente que liga chamou de pulsão de vida e a vertente que desliga a pulsão de morte. Ele fala, essas duas, uma é responsável pela ação do indivíduo, pelo movimento, né, a pulsão de morte. Mas uma vez separada, ela vira destruição. Então ele vai depender muito do meio que recebe, que acolhe esse ser humano. Então ele se identifica com o meio. A filha de Freud, a Ana Freud, ela desenvolveu um dos primeiros projetos sociais com crianças e ela descobriu, né, um fenômeno muito interessante no processo de identificação das crianças, que é o seguinte, olha, a criança que sofre violência, ela se identifica com a violência. E repete esse ato violento na idade adulta, ou mesmo na infância. Né? A criança que sofre um ato agressivo, ela não se identifica com o agressor. Ela se identifica com um ato agressivo. E tende a reproduzir esse ato. Então, vejamos, as crianças que nós atendemos nos projetos sociais, que estão em situação de risco ou de vulnerabilidade social, devido às condições sociais que essas famílias estão vivendo. Existem indicadores, não é de exclusividade somente dessas famílias que vivem numa situação de vulnerabilidade social, né, a violência, mas existem indicadores que, na medida em que a situação social fica precária, a violência aumenta. A violência doméstica aumenta, o alcoolismo, o uso de drogas, o narcotráfico e assim por diante. A criança, muitas vezes, ela está vivendo um meio bastante agressivo e violento. Então, ela vai se identificar com esse ato agressivo e violento. E ela vai para a escola de forma agressiva e violenta. Né? Então, eu estou fazendo uma ponte entre o desenvolvimento do psiquismo e o dia a dia do nosso trabalho. Então, Freud vai dizer o seguinte, olha, a pulsão sai do corpo, é ancorada por uma outra pessoa, que cria um processo de identificação entre o ser e o ter. Então, a primeira identidade que o ser humano recebe é a afetiva, a afetividade, que é essa colocação do ser no colo, ou seja, é uma resposta para a criança com a pulsão de vida, fazendo com que ela haja uma fusão entre a pulsão de vida e a pulsão de morte. Agora, se ela é respondida, né, eu já tive um caso, por exemplo, de acompanhamento de uma pessoa esquizofrênica, um adulto,
mas eu tive a oportunidade de atender a família em que o pai falava, olha, nós melhoramos muito, 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 mas quando esse senhor aí na sua frente, de quase 30 anos, ele nasceu, né, a mãe estava lá, a mãe falou assim, eu bati muito nele, eu quis matá-lo muito, muito, muito. Inclusive, quando bebê, eu coloquei, sacudi bastante essa criança, o coloquei no forno. E aí o pai falou assim, eu cheguei, desliguei o forno e tirei a criança de dentro do fogão. Né? Então, são situações. Agora imagina, essa criança cresceu, depois foi encaminhado, parou na justiça, porque o rapaz fazia abusos sexuais de outras crianças, foi preso e encaminhado para o tratamento. A gente fica lá naquela ponta para fazer uma diferença. Não adianta chamar a polícia mais. Foi encaminhado pela polícia. Então, as crianças que estão na rua, autores de atos infracionais, como diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, são encaminhados para o programa como cumprimento de uma medida socioeducativa. Chega aquele menino lá querendo matar. E vocês têm que fazer a diferença. Não adianta excluir. Nós temos que acolher e fazer a diferença. Então, esse é o desafio e de que forma que a psicologia pode contribuir com esse desafio. Né? Então, nós temos aqui um sistema biológico, temos a pulsão sexual, que sai do indivíduo, que não está programada geneticamente, é acolhida pelo outro e cria uma identidade do ser humano entre ser e ter. Então a criança, ela vai desenvolver, esse social é a família. A criança vai desenvolver no interior de uma família uma identidade. Você puxou quem? Seu pai e sua mãe? Psicologicamente e fisiologicamente. Sua mãe. Então, quando eu falo, você puxou quem? Ninguém tem dúvida ao responder. É o psiquismo. Né? Só que o Freud vai dizer, ele é invisível, ele é inconsciente, ele é um campo de forças. A gente não vê, a gente fala dele com muita facilidade, mas a gente não o visualiza. Eu puxei meu pai. A minha mãe influenciou a minha escolha. Então a minha esposa puxou a minha mãe. Então Freud vai dizer, é uma identidade entre ser e ter. A criança elege na família, não de forma fixa, mas de forma variável, uma forma de ser e uma forma de ter satisfação de um objeto sexual. Então a sexualidade, ela é infantil. E Freud vai dizer o seguinte, olha, o menino pode dizer, eu quero ser. O menino, eu quero ser que nem o papai e ter uma namorada que nem a mamãe. Vou praticar isso. Gente, eu estou fazendo uma síntese, né? Isso se dá no dia a dia, quem tem filhos aí sabe muito bem que se dá no dia a dia, não de uma forma didática como eu estou colocando, se dá de uma forma, né? Até muito, a gente vai dizer assim, é uma matriz afetiva muito forte da criança com os pais, né? É uma relação de amor e ódio, uma hora a pulsão de vida, uma hora a criança está chorando, a pulsão de morte, uma hora está batendo, está agredindo, e os pais ali, não educando, provendo com valores e afetividade. Mas na construção da identidade, o menino, fazendo uma síntese aqui, ele vai e diz o seguinte, olha, eu quero ser que nem o papai e ter uma namorada que nem a mamãe. Ah, a mamãe é minha namorada? Né? Aí rivaliza com o pai, nada assim trágico, não. Né? Freud chamou isso de complexo de Édipo. Por quê? Édipo é uma história grega, antiga, né, escrita por Sófocles, uma peça de teatro, que era uma tragédia. Aí Freud, na época de Freud, 1900, os valores morais de 1900 são bem diferentes de hoje.
Para a gente ter uma ideia quais eram os valores de 1900, basta assistir aí a grande obra aí do Gabriela, do Jorge Amado, né, que mostra o Brasil de 1925. A gente fala assim, nossa Senhora, né? Ali não existia ainda os direitos humanos. O direito prevalecia no poder dos homens. Né? Os homens em termos de gênero, do homem, gênero, masculino, machismo. Né? A mulher era maltratada de todas as formas possíveis. Né? A novela é um diálogo da identidade de gênero, né? Do masculino e do feminino, e de que forma que a mulher brasileira, né? E Freud dizia, olha, há uma coisa universal nisso. Né? O homem, ele valoriza a mulher dentro de casa, mas não sente desejo por ela, então ele tem que ir para o Bataclan. A mulher se submete ao homem também idealizado, mas não tem prazer com ele. Mas se ela ter um amante, ela vai ser assassinada, como a personagem, né, do romance de Jorge Amado. Aí se discute, mas se um homem pode, ela também pode. Não, ela não pode, quem pode é só o homem. Se ela fizer isso, né, o homem mata por honra. Então Freud vai dizer, a moral sexual civilizada, né, que é o casamento, ela não gera, na época deles, não gera prazer para o ser. É de muita repressão sexual. Então Freud vai dizer o seguinte, olha, a criança se desenvolve a sexualidade, mas a sexualidade é reprimida pela sociedade. Então a primeira característica da sexualidade infantil ela não existe. Freud diz, existe sim. E ela é vivenciada na família. E cabe à família transformar a sexualidade, vivenciá-la em forma de construção de uma identidade entre o ser e o ter. A criança vai escolher um modelo dentro da família entre um modelo de ser e um modelo de ter. Né? Então, só que é o seguinte, na época de Freud, só podia ser de um determinado jeito, hétero. Aí Freud falou assim, bom, vou deixar a modalidade da homossexualidade, que para nós é considerada uma perversão, mas para ser discutida no século XXI. No início aqui do século XX, não vai dar não. Né? O pai do computador, o Alan Turing, que descobriu a linguagem binária na década de 30, era um homossexual, herói de guerra do exército britânico, decodificou o código nazista, ele foi preso, porque ele era homossexual, em 1949, foi preso e condenado à prisão perpétua. Os cientistas do mundo todo pedem clemência, ele é condenado à castração química, ou seja, toma dose de hormônios, porque eles tinham a concepção de que o psiquismo é biológico, então basta colocar um hormônio contrário que ele sai da sexualidade para a heterossexualidade. Ele ficou com o corpo todo deformado, não aguentando a situação, ele pega uma maçã, muito simbólico o ato dele, mergulha na cicuta e come um pedaço. Encontraram um Alan Turing com a maçã na mão, faltando um pedaço. O Alan Turing tinha ligação direta com a IBM, né? E não é à toa que tem esse mistério aqui. Uma homenagem feita pela Apple de uma maçã mordida, simbolizando o pecado original da sexualidade. Isso foi em 1950, pós-guerra. O Alan Turing recebeu um perdão da sociedade britânica tem 2 anos, 2009. Pai do computador, da linguagem binária, 1950. Então, quer dizer, já na época, quando Freud vai dizer, o menino pode se identificar com a mãe e escolheu um namorado que nem o pai. Bom, o tempo passou, as leis vieram, existe aí uma lei contra a homofobia, e
nós temos que respeitar as crianças homossexuais no nosso projeto. E dizer a possibilidade das crianças serem homossexuais. Os psicólogos são chamados na escola para tratar. Na escola, não nos projetos sociais. Geralmente escola. O psicólogo entra e fala assim, ó, tem aquela turma ali para você atender. Quem são a turma? Hiperativo, sem atenção, homossexuais e muitas vezes os negros. O racismo é muito forte ainda dentro da escola e muitas vezes as crianças negras são encaminhadas, basta uma criança negra ter um comportamento diferente, é encaminhado para a sala do psicólogo. Eu virei para a professora outro dia e falei assim, seja sincero, por que você está encaminhando essa criança? Aí ela não aprende direito, porque ela é negra, né, cara? Aí você pergunta, quem precisa de atendimento? Professora. Professora. Então, não é uma orientação, tá certo? Um entendimento. Então fica aqui o meu convite, gente. Nós temos que estudar um pouquinho de psicologia. Nós temos que estudar o recheio. Não podemos ficar só no biológico e só no social. Nós temos que entender o que está no meio e que o Freud chamou de pulsão sexual, que constrói a identidade do ser humano entre ser e ter. Só que é um processo longo, né? Então Freud vai dizer o seguinte, olha, essa pulsão sexual que tem a matriz biológica, eu vou chamar de id. Um termo em latim que ele inventou que significa isso. Aí ele falou assim, a força vem do isso, do id, mas ela é reprimida pela sociedade. Então, a sociedade, pelas leis morais, que é o superego. E fica o ego, então, fazendo o meio de campo entre a sexualidade e as leis sociais. Qual que é a primeira lei universal do superego? É o incesto, a proibição do incesto, das relações incestuosas. É um tabu universal. Ou seja, a criança vai viver a sua sexualidade num grupo social primário chamado família. Ela vai transformar a sexualidade em afetividade e identidade. E vai colocar a sua sexualidade como um projeto de vida. É o único mamífero que coloca a sexualidade enquanto um projeto a ser vivenciado lá no futuro. Passa-se a infância, constrói-se a identidade através do grupo primário e aí vem os grupos secundários. Então a criança chega no projeto social buscando valores, referências. Ela chega com a sexualidade dela, ela chega com a afetividade dela, e da mesma forma que na família os responsáveis não podem abusar da criança, na escola também a criança não pode ser abusada sexualmente pelo professor. Ah, ela chega me abraçando, vai me seduzindo. Eu também fiquei excitado, não ter relação com adolescente. Ah, não é isso, gente. Né? Faz parte da natureza do ser humano a sexualidade com a afetividade. Nós estamos no limiar. Ali é uma referência que está sendo colocada em questão. Né? Depois de 21, 25 anos, está na universidade, namorou com um professor, já são maiores de idade, problema deles. Tá certo? Mas enquanto criança e adolescente protegidas por lei, né, nós devemos prover com valores e não com abuso, com maltrato. Tá certo? Mas que a sexualidade vai estar presente na relação afetiva entre os alunos com os educadores, sim. Então, nós temos aqui a força da sexualidade. Por exemplo, eu vou tirar aqui a repressão do meio. Vai ficar só o id com o sistema perceptivo. É esquizofrenia. O esquizofrênico é aquele, ou o psicótico, é aquele justamente que não tem valores mediando a sua personalidade. Ele não conseguiu construir uma identidade entre ser e ter de acordo com a civilização. Agora, ser e ter na época de Freud é muito diferente de ser e ter na época de hoje. Na época de Freud, ser homossexual era ser condenado à prisão, como Alan Turing.
ser homossexual hoje em Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem que ser conversado com todo mundo. Senão, o que vai acontecer? Eu já vi muitos programas acontecer, muitas escolas. Os pais começam a reclamar que, ao visualizar que o filho é homossexual, o pai identifica que existe um professor homossexual na escola, vai culpa dele. Eu quero a demissão dele. A escola, com medo de discutir sobre a sexualidade, demite o professor, a professora. A culpa é dele, é o bode expiatório. Quanto mais autoritário for a sociedade, né, mais repressão, mais bode expiatório. Então, nós temos que pensar o seguinte, olha, o psiquismo, ele é uma representação social. Vai depender muito desse social que acolhe o ser humano. Se ele for, o social for, de acordo com a tradição histórica da humanidade, que é autoritário, esse ser humano vai ser autoritário. Se for democrático, ele vai ser democrático. Agora existe um outro valor que é o laissez-faire. Eu não estou nem aí. No Brasil, o que está imperando é o sistema laissez-faire. A família laissez-faire. Ela não quer prover os filhos com valores. Deixa rolar. Bom, deixa o ser humano vivenciar só de acordo com o id. Ele não tem valor, fica uma coisa meio esquizofrênica. O desejo com a realidade. O que acontece? Gravidez na adolescência no Brasil é altíssimo. Então a família nuclear caiu, está hoje em torno de 50%, e a família monoparental feminina, ou a mulher como chefe de família, já está em 30%. E hoje, então, e as outras configurações, o restante. A família monoparental masculina, 1%. Mas a família nuclear, papai, mamãe e filhos, já caiu, né, para o nível de 50%. Então, quer dizer, hoje, principalmente nos programas sociais, a família que nós referenciamos é uma família monoparental feminina. Então, é uma mulher tendo que se prover a identidade de uma criança enquanto CNT, vamos dizer, exercendo a função paterna e a materna ao mesmo tempo. Então, ela precisa de quê? De apoio. De quem? Dos grupos secundários, da escola, dos programas sociais. E nesse programa social, se for um programa autoritário, de que forma que nós vamos ajudar? Com autoritarismo. A criança se identifica com militar, com democrático, ou fica solta, como se diz, laissez-faire na rua, solta, sem valores. Né? Ah, eu estou com vontade de comer. Tem dinheiro? Lá. Qual o problema? A gente mata alguém e pega o dinheiro dele. Tem valor. Estou com fome. Vou matar. Né? Chega, dá um tiro. Zé Pequeno. Querô. Quem conhece Querô? Querô, filme Querô. O filho de uma puta que se suicidou quando ele nasceu tomando querosene. Foi criado com prostíbulo e apelidado de querosene. Querô. Foi para a FEBEM. Quando ele sai da FEBEM, a mulher pergunta: o que você quer? Uma arma. Para que você quer uma arma? Eu tenho muito ódio, eu quero matar. E eu vou matar. Primeiro que eu ver na minha frente. Então, quer dizer, essa criança não recebeu, ao longo da sua vida, nenhum espaço que fez diferença para ela. E vocês são pessoas que estão nesse espaço que podem fazer diferença para milhares de crianças. Com um modelo de identidade. A criança, voltando aqui à sexualidade infantil. Freud vai dizer, primeiro, a sexualidade, ela não aparece na adolescência. Ela é a força do psiquismo humano, seja na
vida de um bebê ou de um idoso. Nós nunca vamos ficar livres da sexualidade. Nós tentamos, com a repressão, colocar ela num projeto. Mas ela vai insistir em diversas formas. Freud vai falar, a pulsão é parcial, a gente tem prazer em olhar, em comer, em fumar, em beber, sexo oral. Ah, eu sou apaixonado com o dedão do pé daquela pessoa. Não tem problema, é normal, é a sexualidade. Freud vai dizer, a pulsão ela vai em direção a um projeto, mas ela sempre tem a sua parcialidade, porque ao longo do desenvolvimento do bebê, a primeira satisfação dele era com a amamentação, depois com as fezes, com a urina, com os orifícios, brinca-se de tudo. E na medida que a criança vai crescendo, o sistema perceptivo vai ficando maduro, ela vai reconhecendo o outro, vai brincando, já sabe andar, está observando. Na hora que ela entra em contato com a outra criança, Freud vai dizer que existe um momento muito especial da personalidade do ser humano, que é quando criança, ele se depara com essa cena aqui, ó. O adulto está aqui desmaiado, né, gente? Somos nós, tá? Então aqui é cada um de vocês aqui. Vocês vão estar as crianças brincando lá no projeto de vocês. Vocês prepararam a aula toda bonitinha de educação física, né? Tudo arrumadinho. Aí de repente, as crianças estão nem aí para vocês. Elas estão querendo saber o quê? Lá, ó, o menino está de olho no pintinho, a menina, e o menino está de olho em quê? Aí o menino fala assim, meu Deus do céu, vou ficar sem. Vai cortar a tela. Aí Freud vai dizer que, em termos de gênero, a identidade do homem nasce desse sentimento. Medo. O homem, ele constrói a sua personalidade em cima de um sentimento, de um afeto muito específico. Medo. Ele tem medo de perder. O quê? O pênis. Porque ele viu a menina sem. Ele fala assim, puxa vida, vamos cortar o meu. Na época, dependendo da família que as coisas não são conversadas, né? Esse medo pode virar uma fobia, uma neurose, aí tem que procurar um psicólogo, fazer um tratamento, né? A menina olha para o pênis do menino, o que ela vê? Esperança. Aí a menina vê a esperança, vai crescer e passa a vida toda com esse sentimento de esperança. Muitas se realizam pelos filhos, né? E assim por diante. Então, são sentimentos que, olha, onde nós vamos encontrar esse papo? Onde que vai estar esse assunto, o recheio? É na psicologia. Por isso que eu falei, vamos ficar bem no básico. O livro mais famoso de Freud, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, foi publicado em 1905. Todo mundo morre de medo desse livro. Porque lá diz o seguinte, olha, o ser humano é bissexual por natureza. E ele vai construir a sua identidade, ser e ter, de acordo com o social que ele vai amparar. Se esse social é autoritário, democrático ou laissez-faire, nós não temos que ver. Que é ele que vai fechar a personalidade da criança. Criança, dependência, proteção. Adolescência, 13 anos, autonomia, eu já estou pronto. Minha personalidade já está pronta, já sei o que eu quero ser. Mais ou menos, o adolescente, não, talvez. Não, já sei, não. Ah, vou perguntar ao professor. Professor, posso conversar com você um minutinho? Pode. Estou gostando daquele rapaz, é certo?
homem com homem, é certo? Professor, aqui, chega aqui, a menina, estou gostando daquela menina, é certo? O que vocês vão responder? Cai duro igual cai duro. Volta a imagem, volta a imagem. Puf, caiu para trás. Eu vou dizer qual que é a resposta que vocês têm que dar. Nenhuma. Você tem que virar para a criança, para o adolescente e falar assim: o que você acha? Você conhece alguém? Vamos conversar. Ou seja, democracia é diálogo. Mas no sentido que a gente não tem só que responder, nós temos que dialogar, problematizar e sim perguntar para a criança: o que você acha? Qual que é a sua ideia? Quais são os caminhos? Então, o adolescente ele se vê nesse desafio. Qual caminho que eu vou seguir com relação à minha identidade entre ser e ter? Agora, se eu fico num ambiente autoritário, cheio de bullying, gente, é cheio de boiola, isso aí, bom, isso para mim não é um ambiente saudável. Nós não estamos provendo com valores, estamos provendo com preconceito. Né? Estamos no mundo hoje em que, né, o movimento gay, a parada gay, está lá na rua, patrocinada no mundo todo pela IBM, as cores da IBM, em homenagem a Turing, né? A Apple faz a maçã mordida, a IBM patrocina. Eu tenho um amigo que trabalha, né, com tecnologia da informação na IBM, ele fala: cara, se você falar na IBM assim, boiolice, deixa de viadagem, você é demitido. Lá é super sério. Né? Hoje eu estava trabalhando numa empresa, o pessoal estava reclamando do bullying na empresa, porque esse cara, o chefe aqui trata todo mundo como viado. Ele fala a palavra viado o dia inteiro de forma negativa, xingando as pessoas. Não dá para parar com isso? Claro, nós vamos conversar com a direção toda, né? E, se eu venho com uma blusa colorida, eu virei viado. Né? Os funcionários reclamando do chefe, né? Será que ele não pode ser demitido por justa causa? Né? Falando lá, os funcionários, não dá para trocar, né? Então, quer dizer, a geração que vem aí, e é todo mundo, pessoal da área de tecnologia, todo mundo, né, as pessoas novas, incomodadíssimo com o chefe, com atitudes preconceituosas, criando situações de agressividade, né, que é uma situação de bullying. Né? Então, nós temos que criar um ambiente de respeito, um ambiente democrático. Tá certo? Bom, vamos fazer uma pequena brincadeira sobre, então, os ambientes sociais. Vamos vivenciar o que seria um ambiente democrático, o que seria um ambiente autoritário e o que seria um ambiente laissez-faire. Tá? Eu vou pedir, o negócio é o seguinte, nós vamos fazer uma brincadeira, um jogo psicodramático, 20 minutinhos, 15 minutos, 20 minutos, rapidinho, tá? Depois nós vamos conversar, porque na psicologia, todo jogo, gente, na psicologia, gostei muito da aula do Cleiton, que falou, nós temos que colocar conteúdo no brincar. E o método da psicologia com criança é o brincar, mas o que a gente faz é colocar conteúdo no brincar. Psicologia é isso, colocar conteúdo. Então, por exemplo, na sala de lúdica, lá a criança está brincando, batendo o boneco, né? Isso para a gente é muito significativo, aquilo não é à toa, não. Aí a gente pergunta para a criança, o que está acontecendo aí? Papai está me batendo. Colocou o conteúdo no brincar. Desde quando o papai te bate? Que hora que o papai te bate? O que você acha disso? Você já contou para a mamãe? E assim vai, né? Então, a gente acha que é uma brincadeirinha assim, já está lá com uma bonequinha na sala de ludoterapia, batendo o bonequinho. A gente tem que intervir, ou seja, colocar o conteúdo no brincar. Né? Então, nós vamos fazer uma brincadeira colocando conteúdo. O conteúdo é laissez-faire, democrático e autoritário.
Quem não quiser participar da dinâmica, não precisa. Alguém pode ficar observando e depois dar o seu comentário, né? Mas, como é que é? Vamos ficar de pé, todo mundo. Só para a gente fazer uma divisão dos grupos aqui. Eu vou utilizar de uma técnica aqui do psicodrama, chamada sociometria, e eu gostaria de conhecer o coletivo um pouquinho. Eu gostaria de saber o seguinte: quem torce para o Cruzeiro fica do lado de cá, quem torce para o Atlético fica do lado de lá, e quem não torce para nenhum desses dois times fica no meio. Só para conhecer o coletivo em termos de futebol. Vamos ver como é que vai ser o ânimo. Nossa senhora! Ó, vocês conheciam essa configuração da turma? Vamos ver aqui. Quantos atleticanos aqui? Dois? Quantos cruzeirenses? 7 cruzeirenses. Agora, vocês são do América? Não. Alguém é do América aqui? Não? Então vamos ver, todo mundo curioso, qual time que você toca? Hein? Flamengo, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, Botafogo, Palmeiras, Paulista, e vocês aí atrás? Vasco, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Palmeiras. E aqui os cruzeirenses. Gente, olha para você ver, né? A gente acha que só porque é mineiro, todo mundo vai torcer para o Cruzeiro e para o Atlético. Não deu nada disso, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui nós temos 3, 7. E aqui nós temos 4, 8, 12, 17 e aqui 2. Então, 27. Eu preciso de 3 grupos de 9. Então eu pediria o seguinte: vamos pedir emprestado aqui uma turma que vai para aquele grupo, não precisa ser atleticano não, tá? Só quem quiser para a gente dividir aqui, e mais 2 aqui. E ficam 9 aqui, 9 aqui, 9 aqui. 9. Divide 3 grupos de 9. Foi só mais ou menos o que eu fiz aqui. Né? A gente pode estar utilizando a sociometria, tá, gente, no nosso espaço. Desse grupo aqui, eu vou fazer o sorteio para brincadeira. Mas eu quero vou perguntar, quem gostaria deste grupo aqui de ser líder? Brincar de ser líder. Ela está cansada já, né? Pode ser eu. Beleza. Desse grupo aqui, quem gostaria de ser o líder? Brincadeira. Bora, gente. Líder, pode ser? Desse grupo, quem gostaria de ser o líder? O atleticano é que tem primeiro lugar aí, mais ou menos. É o Vascaíno aqui está em primeiro. Vamos passar ele hoje. Pode ser? Os 3 líderes dos 3 grupos, por favor, vamos fazer um sorteio aqui. Tira no zerinho um, não é mais fácil, não? Não, eu vou dividir nos 3 conteúdos. Ah, sim, Tá? Eu vou pôr aqui o A de autoritário, o laissez-faire e o democrático. Vamos fazer o sorteio. Então, ó, nós vamos fazer um pequeno... Ó, a ideia é o seguinte. Deixa eu falar com o microfone. Tá gravando. A ideia é o seguinte, gente. Aqui é uma base geral. Nós vamos pegar meia folha de cartolina. As cartolinas estão aqui. Não precisa ser a cartolina toda. Meia folha de cartolina, tá? Mais ou menos deste tamanho aqui. Nós vamos brincar de 3 fábricas. Que podem ser também 3 escolas, 3 famílias, tá? Mas vamos pensar, mentalizar para o nosso teatrinho aqui espontâneo, 3 fábricas. Cada fábrica vai fazer um produto, todas vão fazer o mesmo produto, que é uma máscara de carnaval. Ok? A fábrica autoritária vai fazer uma máscara, uma só, não é uma para cada não, uma só máscara de carnaval. A fábrica democrática vai fazer outra e a fábrica laissez-faire vai fazer outra. Laissez-faire é um termo francês que vem da teoria econômica do liberalismo, que é a não interferência do Estado na economia. Então, ficou nas relações sociais essa expressão também, que
que é a não interferência do líder na produção da máscara. Ele vai estar presente, mas ele não vai interferir. Né? Ou seja, ele fala assim, eu vou pôr meu casaco aqui, gente, simbolizando, se virem nos 30 aí e façam essa máscara. É o líder laissez-faire. O líder autoritário, ele vai determinar tudo. Quem fizer alguma coisa sem a ordem dele, ele tem que ser demitido. Ele vai falar, quem te deu autorização para fazer isso? Tudo que todo mundo fizer aqui é sobre as minhas ordens. Você faz isso, você faz aquilo, você isso, pega a tesoura. Aqui vai ser uma base comum. Tá? Um material, todo mundo vai pegar um pedacinho de papel, tem gominha, barbante, lápis de cor, papel colorido, para fazer a máscara de forma mais criativa possível. Né? Nós vamos ter 15 minutos para fazer essa máscara. E vai ser uma gincana. Vamos ver quem termina em primeiro, segundo, terceiro lugar. E o líder democrático, ele vai falar o seguinte, gente, vamos conversar, como é que nós vamos fazer essa máscara? Alguém tem uma ideia? Tudo é dialogado na democracia. Né? Ele aceita feedback, como é que é? Com certeza. Né? Possivelmente, né? Como tem muita gente conversando, óbvio, mas quem sabe ele termina em primeiro também. Então pensa nisso, tem um tempo, é uma competição, uma pequena competição para ver quem termina em primeiro, segundo, terceiro, mas brincando de 3 climas. No grupo autoritário tem que entrar na brincadeira, gente, tá? Tem que ser autoritário. E se o chefe demitir alguém, é brincadeira, tá, gente? Pode ser demitido. Nós estamos brincando, igualzinho criança brinca de casinha, de carrinho, nós vamos brincar, né? Nós somos adultos, professores, educadores, nós vamos fazer um laboratório de espaços sociais. E depois cada um vai dar um sentimento como é que foi trabalhar em cada grupo, tá? Então vamos sortear aqui os 3 grupos. Pode pegar aqui, cada líder. Vamos lá. Seu grupo, autoritário. Exerça a autoridade, é o mais difícil, hein, de assumir o papel. Né? Então você, é um RPG, roleplay game. Tem que assumir o papel agora, vestir o papel. Então você tem que ser bem autoritário, tá? O seu é democrático. Tudo dialogado, isso aí é mole, né? E o laissez-faire que pendura o casaco e se vira nos 30. Vamos lá. 9h15, termina 9h30. Vamos lá então. Tá, gente? Cada um se organiza num cantinho da sala e pode pegar aqui. É uma base comum para os 3 grupos. As cartolinas estão aí, pode abrir, por favor. Meia folha, tá, de cartolina para ficar do tamanho do rosto, tá? Precisamos de água também? Não, quem não quiser participar, gente, pode ficar observando, pode ficar aí de jurado, né? Gominha, pegou gominha? Pode, por favor, pode. Agora pega um... Deve. tesoura. Pega a tesoura. Vamos fazer uma brincadeira. Vamos pegar uma cola. Pegou cola? Pega uma coisa lá. Pega uma cola. Isso, pega uma cola. Dá pra gente dividir esse espaço aqui. Tá? Gominha. Pega mais um papel colorido. Eu vou tomar uma cerveja já vou. Gente, que cor? Pega mais um colorido pra gente fazer um trabalho bem bonito. Isso, tá bom. Cada um tem que fazer. Tem que ser não, Uma pessoa vai poder Faz aqui desenho, faz um desenho. Faça o besouro. Cabia do desenho. E a boca?
Tem tempo, gente. Ainda faltam 10 minutos ainda. Tem um grupo trabalhando em cima da base, mas todo mundo pode pegar o material ali na base, tá, gente? Corou, meu. Ela fez corou. Também só tirar, ao invés de pregar aí, ó. Pega na ponta e eu corto o resto. Você já despediu quanto? Eu? Por enquanto só um. Ele pediu. Pediu quanto? Falta ainda 4 minutos. O grupo autoritário saiu em primeiro lugar. Vamos ver quem fica em segundo. Isso, solta na orelha. Solta na orelha. Pode virar para cá. Dá um close. Mostra a cara, né? Para ficar bem registrado. Minutos. Pode pegar, gente, pode pegar. Ela está querendo pegar o lixo, mas. O segundo grupo terminou. Faltando 2 minutinhos. É o grupo aí, é o grupo democrático? Democrático. Então, em segundo lugar, o grupo democrático. E, em terceiro lugar, o grupo laissez-faire, né? Por ordem natural das coisas aqui. Vem aqui na frente da câmera aqui para fazer o registro. Cadê o lixo? Aqui. Terminaram? Então deixa a máscara e vem aqui, ó, para fazer o registro. Aproveitar hoje que nós estamos filmando para ficar o registro. Bom. Vem aqui o grupo para registrar isso. Cada grupo faz o seu registro. Vamos lá. Fica um grupo aqui, faz o registro, e um grupo aí para fazer o registro do grupo dos grupos. Isso. Vamos. Então nós vamos ficar assim, um grupo fica aqui, um grupo no meio, o outro lá, para a gente fazer os registros. Se liga aí. Então, vamos lá, aqui, o grupo laissez-faire, isso, bacana. A máscara do grupo democrático. Não, no meio. Na tela mesmo. Aqui? É. Cadê o Manuel? Ai, peraí, ó. Ah, Deus vive. Aí, Aí. ficou bacana. Obrigada. E aqui o grupo autoritário. Vamos fazer o seguinte. O primeiro grupo vencedor, né? Vou pedir então, vou começar com eles. Começar pelo líder. Como é que foi para você ser um líder autoritário? Como é que foi na brincadeira, né? Não na vida real, o sentimento que teve? Eu sou um péssimo autoritário. Não sei mandar muito. Tentei ser organizado aqui com a minha equipe, fazer o mais rápido possível, né? A gente terminar em primeiro, como era uma competição. Então, o autoritário tem que mandar, assim, do meu ponto de vista, né? Então, eu sou um péssimo mandante. Até que a gente foi rápido, mas não ficou uma coisa perfeita, né? Vocês estão observando aqui, né? Às vezes, assim, não... Ficou um abacaxi. Não sendo autoritário para ser mais rápido, não ficou uma coisa perfeita. Então, esse é o meu ponto de vista. Mas você deu conta de incorporar o papel ou... Não dei conta de Não deu incorporar conta de não. incorporar o papel? Não dei conta de administrar a minha equipe. Tá certo. Então, agora passa para a equipe. Eu
O sentimento de cada um, o que você sentiu? Sentimento mesmo. Fala a opinião de cada um, sentimento. O que você sentiu trabalhar num grupo autoritário? Na brincadeira. Não, foi bem legal, mas às vezes a gente queria fazer alguma coisa, mas o Juninho deixou, né? Então ele não foi bastante autoritário, mas se a gente quisesse fazer alguma coisa, se ele falasse que não, a gente não poderia fazer, né? Vamos lá. Passa aí. A opinião de cada um. Foi igual da forma que a Natália falou. Quanto a uma pessoa que está autoritário mandando, você só segue o que ele está pedindo para fazer. Você não segue o que você está querendo fazer. Você espera a pessoa te mandar. Eu acho que... Então você não pode expressar o seu desejo num clima autoritário. Isso, tem que esperar a pessoa te mandar. Você não pode fazer o que você quer fazer. Vamos lá. O líder não mandou fazer nada, por eu não ter feito nada, eu fui demitido. Então quer dizer, ele não participou, né? Não fez nada. Olha aí, vamos lá. Ele, por ser o líder, pedi demissão, ele não me demitiu e eu não fiz nada. Também não participou, não fez nada. Por quê? Ele não pediu. Ele não ficou, ficou na dele, mandou só alguns. Hora de catar os que ajudou lá. Ele ficou lá, eu vou ajudar meu colega. Aí você ajudou a pegar o livro. Estavam participando. Você dá a sua opinião, você. Aí eu fiquei esperando eles mandar, que nem na hora do lixo ali, eu vi o lixo, aí eu fui pra catar e eu parei e pensei, não, tem que esperar ele mandar, né? Fiquei ali guardando, esperando, até ele ter a ordem dele. Ok? Então tá aí, gente, o grupo autoritário, né? Como é que é a dinâmica de um grupo autoritário, né? Um manda, os outros obedecem, quem não obedece é excluído e não pode fazer o que se deseja. Eu queria fazer isso, mas não podia, eu tive que esperar e assim por diante. Agora, o segundo lugar ficou o grupo democrático. Houve uma expectativa aqui, uma hipótese que ele iria demorar mais, né? Porque como era democrático, tinha que ouvir todo mundo. De fato, o grupo autoritário, ele falou assim, olha, vamos fazer aqui um abacaxi o mais rápido possível para a gente ganhar em primeiro lugar, né? Já, vamos ver então como é que foi a dinâmica aqui do grupo autoritário, começando aqui pelo líder. Para a gente foi bem fácil, porque cada um deu a sua opinião, dividimos funções e todo mundo pôs a mão na massa de verdade, né? E até por isso que não demorou muito. E para mim, como líder... Você foi democrático ou autoritário? Foi democrático. E foi fácil porque é bem parecido com o meu dia a dia mesmo. Eu sou bem democrático e gosto de ser líder também. E você, na vida real mesmo, não é uma brincadeira, você é um líder democrático. E gosto particularmente de tomar frente a algumas coisas. Então vamos lá, o sentimento de cada um de vocês. Como grupo democrático, foi tranquilo, porque todo mundo trocava ideias, trocava experiência, um dava uma ideia, outro dava outra. E não teve conflito de ideia, não? Não? Foi bem tranquilo. Teve uma sinergia, vamos dizer assim. Vamos lá, opinião. Sentimentos. Eu acho que o líder desempenhou bem, né, o papel dele de democrático. E o sentimento, assim, eu achei interessante que todo mundo teve a oportunidade de dar opinião, né? Então, na democracia, eu acho que é interessante que todo mundo tenha liberdade para usar a criatividade, né? Que todo mundo ajudou a montar a máscara ali, todo mundo deu opinião. Acho que é isso. Ok, vamos lá. Pode passar, eu quero a opinião de todo mundo, tá, gente? Só para todo mundo falar, né, os sentimentos, expressar. Bom, o líder, como ele foi muito democrático, ele soube ouvir todo mundo e cada um pode dar a sua opinião e contribuir para que a gente fizesse essa máscara o mais rápido possível. Ficou em segundo lugar. Então, na verdade, eu nem ajudei tanto, não teve espaço, mas eu achei bacana, toda hora ele parava, gente, ó, quem quiser dar uma opinião aí, entendeu? Então eu achei bacana. Todos nós demos opinião, foi legal, foi fácil fazer, todo mundo ajudou. Não é difícil trabalhar num clima democrático, não? Não é delícia, né? Gostou, todo mundo ajudou, 10, conseguimos fazer em segundo lugar, para mim foi legal pra caramba. Beleza.
Foi legal porque a gente trabalha em conjunto, cada um dando sua opinião, todo mundo trabalhou, fez direitinho a parte que ficou encarregado de fazer, um cortou a máscara, outro colou lá o... Explica um pouquinho a máscara. O que rolou dessa máscara? Pode ser você mesmo. Explica um pouquinho a máscara. Ali era um abacaxi, né? E essa aqui? Qual foi a ideia que vocês colocaram aí? A gente primeiro... a gente olhou ali o carnaval, né? A gente tirou a face, o óculos dele, a gente tirou o molde um pouquinho do óculos ali e usamos mais a parte de carnaval mesmo, né? Mais colorido. Esse detalhezinho assim de lado foi inspirado em quê? Foi o lado. O que vocês acham? Vocês acham bacana? E todo mundo falou, bacana, então faz isso. Vamos ver a opinião das meninas aí, vamos. Não, um clima tranquilo, né? Cada um desempenhou sua função, né? Um regime democrático, acho que deveria justamente ocorrer isso, né? Porque a gente vê que não ocorre. Mas aqui foi tudo tranquilo, né? Cada um fez a sua atividade, exerceu a sua função direitinho. Quando você fala deveria ocorrer, que nos climas democráticos eles tendem para o autoritário ou para o laissez-faire, na sua opinião, na vida real? Os dois. Os dois. Os dois. Eu acho que, por exemplo, em algumas coisas que deveria, talvez, ter um pouco mais de autoritarismo, né, para poder, no caso, exigir mais das pessoas, ocorre o laissez-faire, né? E quando, por exemplo, deveria, né, o povo, né, ter mais opinião e ocorre o autoritarismo. Ok. Vamos lá? É isso que ela falou mesmo. Acho que na verdade, quando a gente, na prática mesmo, acho que não ocorre só um tipo, né? Tem determinada situação que você age um pouco mais com autoritarismo, outra situação a gente age um pouco, né, mais deixa rolar, essas coisas. Então, no nosso dia a dia, eu acho que rola um pouco, assim, meio mistura dos três, né? E aqui foi tranquilo demais e todo mundo, acredito que todo mundo se sentiu importante no processo da confecção da máscara. Achei bacana demais. O grupo foi tranquilo, como todo mundo está falando, todo mundo pôde ajudar, o líder, principalmente, ele quis pegar uma opinião de todo mundo. Claro que tem aqueles que têm mais autoridade assim, de chegar e falar, não, vamos fazer assim, outros já ficam mais acanhados, mas muito tranquilo. Sempre tem aquela pessoa que fica mais para trás, outra mais ativa, outro mais quietinho, né? Com certeza. Isso ocorre também nos grupos sociais também. Ok? Né? Então agora vamos ver o grupo, vamos começar com a líder, laissez-faire. Misericórdia. O que aconteceu? Odiei ser laissez-faire. Por Ou quê? eu prefiro ser autoritário ou democrático. Sim. Porque na vida eu sou assim. Tem hora que eu pego, fulano tem que fazer, não tá fazendo, ela não dá licença, deixa eu fazer. Ao democrático não. Por favor, faça, não sei o quê. É horrível. E minha vontade de levantar dali era pegar as coisas já de uma vez, sentar e falar, faz isso, faz aquilo, tem ideia? No final das contas, a gente ficou achando com uma tesoura, não ficar 8, né, porque eu não podia participar. Eu me senti um inútil, assim, o tempo todo, vontade de falar, gente, pega isso, faz isso, não sei o quê. Horrível. Por eu estar nem aí, a maioria também não estava nem aí. Entendeu? Tinha 2, 3 fazendo mais, outro fez um pouquinho, uns no celular, né? Tipo assim, eu me senti inútil por eu não ser assim, entendeu? Teve um conflito de papéis entre a brincadeira e a sua vida real. Porque a vontade era mesmo falar. E eu acho que no caso, eu ser a líder e não estar nem aí, a maioria também não estava nem aí. Porque de repente, se eu fosse democrática... Explica um pouquinho a máscara. A máscara, enfim... Não sei, porque eu não participei. Então vamos lá, quem pode explicar a máscara pra gente? Nós inspiramos os Thundercats. Não, fala cada um, eu quero a opinião de todos vocês. Vamos lá, pode começar. Quem participou mais? Gabriela. Eu acho que na verdade é uma coisa comum que acaba sendo elegido um líder, né? Assim, quando ela falou que ia tomar uma cerveja, falou assim, então eu tô indo, vou tomar uma cerveja, então Gabi, vem cá e faz e tal. E aí eu não quis esse papel, não assumi esse papel, e acabou que eu acho que o grupo conseguiu indo se organizar. O início estava assim mesmo, o que vai ser, como é que vai ser, veio todo mundo buscar,
alguma coisa, e aí a gente voltou com várias coisas que a gente nem usou no final das contas, mas eu acho que o grupo foi se organizando, né? Assim, eu até me surpreendi a hora que a gente levantou, eu olhei assim, alguém ele falou do lixo, o primeiro grupo falou do lixo, eu falei, não é mesmo lixo? Aí eu olhei e não tinha lixo, eu falei, alguém tirou o lixo, então acho que a construção da máscara ela foi laissez-faire mesmo, porque todo mundo foi botando um trem na máscara, assim, o olho estava aqui, outro aqui, então a gente teve que arrumar, aí alguém pegou e fez. Então eu acho que foi se organizando, mas não teve mesmo, assim, qual é a ideia da máscara? Não tem. Tem o símbolo da Apple ali, tem esse negocinho aqui, que era para ser um moicano, e às vezes foi uma pena, e tal. Tem uma sombrazinha, assim, só para ela não ficar muito apagadinha, mas não tem uma ideia, assim, a ideia é cada um contribuiu com alguma coisa. Vamos fazer a máscara? Vamos fazer, do jeito que sair. Ali teve uma ideia que foi um abacaxi, né? Aqui teve uma concepção também. A gente inspirou no carnaval, né? Sim, uma máscara tradicional de carnaval e ali... Foi engraçado ver o sofrimento dela, porque ela é empolgadíssima mesmo e faz e tal, e ela assim, sofrendo porque não podia fazer nada. No sorteio, assumiu um papel em conflito. Teve uma hora que eu soltei alguma coisa e não posso falar. Ok, vamos ver o seu sentimento. Então, nós foi bem laissez-faire mesmo, não tem sentimento nenhum. Vamos pregar as coisas na máscara. A menina fez uma pera aqui para falar que era uma maçã da Apple. O seu pera tudo mordido, nem maçã virou. A outra fez um triângulo, esse foi um pedaço que sobrou de recorte, usando como se fosse alguma coisa. Então ficou uma coisa bem nada a ver, mas foi pegando o que tinha e foi colando. Sem querer fazer nada concreto, muito concreto. Nem criatividade, na criatividade foi aquilo mancando aqui. Outra possibilizar um pouco de rebeldia, né, do laissez-faire. Como a Gabriela disse, a gente foi se organizando, né? Eu me senti até meio inútil um pouquinho. Me senti tanto porque eu amarrei o borrachinho aqui atrás, mas foi legal até. Mas é muito ruim alguém assim, um pegar e sumir e ficar olhando. Mas foi legal que a gente foi se organizando. Eu acho que nem a líder falou, que ficou meio bagunçado mesmo, mas porque como a líder não tá aí, então o grupo também não mostrou tanto interesse no começo, mas depois foi organizando mesmo. Então vamos imaginar já, se um ambiente de aprendizagem laissez-faire, né? Tudo desorganizado. Você acha que seria? Eu achei que sim. Né? Quem quis fez, quem não quis fez, ficou pra lá, Vamos lá? Imagina também uma família laissez-faire. Então, o que aconteceu é que eu também me senti inútil, né? Porque a hora que eu vi, eles já estavam fazendo. E se um não pega para fazer, não faz. Eu acho que se um ou dois que não tivesse, falasse, vou fazer a máscara e pronto. Eu acho que todo mundo estaria de boa esperando alguém ter iniciativa. Como a líder não estava nem aí, então acho que todos também não estariam. Sempre tem aqueles que tomam iniciativa, né? Então o hino do grupo é Tô Nem Aí. Tô nem aí. Então aquela música é verdade, né? Eu fui o mesmo sentimento. Na hora que eu vi que eu não conseguia nem amarrar a borrachinha, eu comecei a pegar o lixo. Então foi você que arrumou o lixo. Eu não achei nada para fazer, eu comecei a recolher o lixo. Eu acho que aí vai de cada um, né? Fica muito à vontade. Os que têm mais iniciativa já começam a fazer alguma coisa. Os que às vezes não tem tanto, fica acomoda um pouquinho mais. Acompanha o chefe e vai tomar uma cerveja. Isso, eu acho que vai muito à vontade, vai muito, né, da pessoa mesmo. Ok. Muito lindo. Fala aí, seus sentimentos. Foi bom ou ruim? Para começar, eu acho que não existe um líder laissez-faire. Se ele é laissez-faire, nunca provavelmente chegava a liderança. Porque como que alguém que não faz nada e não está nem aí para nada vai liderar? E o quê? Quem indica? Pode ser, mas eu acho meio difícil, né? Mas por mérito. E numa família? Você já pensou uma família em que os pais não estão nem aí para os filhos? É mais fácil assim de visualizar. É fácil visualizar uma família? Mas ele não é líder. Tá ali, assim, é autoridade porque é pai e mãe. Mas se ela já perdeu a autoridade, então não é referência. A nossa visão é que o pai e mãe sejam líderes, por mais que eles não estejam nem aí. Exatamente, o que vocês estão falando é uma coisa muito importante, porque quando foi feita essas experiências, se pensava que existiam duas formas de organização social, a autoritária e a democrática.
Mas o Kurt Lewin, né, da psicologia social, descobriu que existia uma terceira forma de organização que ele nomeou de laissez-faire. Então, de fato, a gente consegue visualizar em algumas situações, né, uma organização social como um laissez-faire. É mais complicado, mesmo você falou, tem que ser mais autoritário ou democrático, né? Mas acontece. E, por exemplo, igual, como ela não estava nem aí, ninguém estava nem aí. Por mais que tomasse iniciativa, tomou iniciativa, mas tanto faz o que fez. Tanto é que não teve nenhum contexto. Fez por fazer porque tinha que fazer. Tomou iniciativa, tomou. Mas não estava nem aí também, do jeito que ficou, do jeito que deixou de ficar, porque não fazia diferença. Não fazia diferença. Ok, gente? Então, esses são os 3 espaços sociais. Né? Uma salva de palmas para todo mundo aí pela brincadeira. Agradecer a todos vocês pela brincadeira. E o que a gente queria dizer com essa brincadeira está aqui no quadro, tá, gente? Só para a gente finalizar aqui a nossa aula. Está aqui no quadro desenvolvimento social e afetivo. Ou seja, as duas coisas estão entrelaçadas. Né? O desenvolvimento afetivo ele vai depender muito do social. E esse social ele tem 3 respostas básicas, né? Então vamos imaginar uma família, né? Vamos imaginar o nosso trabalho. O educador, quando exerce bem a sua liderança, não tenham dúvida, o educador é um líder. Vocês são líderes. E quando o educador exerce bem a sua liderança, pode permitir a manifestação de sentimentos, que não acontece no autoritarismo. No laissez-faire, a pessoa expressa seu sentimento, mas ninguém está nem aí. Então não há reconhecimento. Né? No caso, visando um ambiente infantil. Por exemplo, numa família onde prevalece o laissez-faire, a criança não tende a buscar um líder, se espelhando, por exemplo, no educador, ou se espelhando, por exemplo, no tio, no avô. Tem. Então, pode-se chamar então essa família mesmo de laissez-faire? Pode chamar a família de laissez-faire e a criança vai buscar, né, uma referência no educador. Ou em outro membro da família. Né? Outro dia eu vi nas Olimpíadas um rapaz que ele falava o seguinte, né, não sei quem que falava assim, todo dia eu ligo para o meu avô. Quer dizer, a referência dele não era nem o pai, nem a mãe, era o avô. Né? Daí tinha aquele vínculo afetivo, né? Todo dia eu ligo para o meu avô. Né? Então a criança vai buscar uma referência sim. Não tem jeito, ela vai buscar uma referência. Agora, outra coisa, ela pode pegar uma referência também no narcotráfico. Mas, né? mas mesmo assim, ele coloca, eu não sei se eu entendi ou não ouvi. Mesmo o aluno buscando no avô, no tio, a família ali dentro de casa, podia, no caso, para ele é laissez-faire? Olha, a criança também pode ficar naquela apatia, sem referência. A gente vê muita criança assim que não tem muito estímulo, também não está nem aí, se identifica também com um jeito laissez-faire de ser. No caso, no nosso projeto, a gente trabalha, por exemplo, com crianças da Casa Lar, que são crianças de orfanato. Então, assim, dentro desse ambiente, né, parece muito ter, no caso, o laissez-faire, né? A Casa Lar, ela pode ser, né, eu acompanhei muito o trabalho, né, em Casa Lar, no estágio, meus alunos faziam estágio na Casa Lar. Porque a gente vê que muita Casa Lar, né, uma grande maioria é muito autoritária, é mais fácil organizar a Casa Lar. Né? Muitas são democráticas, algumas são democráticas, mas a gente vê também muitas casas também onde o grupo é laissez-faire. Aí algum grupo vai dominar, seja criança ou adolescente. O comportamento deles assim, é notório, a gente vê que é diferente, dá uma diferença grande. Mas eu acho que lá na autoridade, da Casa Lar. Os mais velhos, mandam os mais novos, eu acho que tem isso. Os mais velhos Eu já vi uma casa lá que o menino, ele impôs uma ordem sobre os mais velhos porque matou um. Na casa lá. Por briga de controle remoto. Ele foi e pegou a faca. Aí teve aquela confusão toda da justiça e tal. Aí para onde ele passava, ele já virava
vai passando, ele vira uma autoridade pela violência. Como ele vira autoridade ali, de repente algum desses meninos se espelha nele. Vai se identificar com eles. Então não tenha dúvida, vocês são referências. Vocês estão provendo crianças com um modo de ser. E acima de tudo, gente, não esqueçam da sexualidade, com o modo de ter. Mamãe, um menino de 8 anos, dormindo com um menino peladinho. Agora imagine se fosse um pai dormindo com a menina peladinho. Né? A criminalização vai ser mais forte do lado do homem, né, do que com a mãe, né? Então, não teve muito efeito. Eu falei com ela, olha, vamos fazer o seguinte, o que a senhora acha de eu vou dar o acompanhamento para a senhora, não para o seu menino, mas seria interessante que vocês separassem os corpos. Afinal de contas, é um tabu universal, uma lei universal, né, a lei do incesto, né, da interdição das relações incestuosas. E de forma que essa criança possa canalizar essa sua sexualidade, como Freud vai dizer, sublimar para o estudo. E colocar a sexualidade num projeto de vida com um parceiro fora da família. Né? Aí Freud vai dizer, vem a sexualidade infantil, entra no período de latência, a sexualidade é canalizada para o estudo, para o trabalho, e depois da adolescência vem um projeto sexual de vida. Né? É a sexualidade humana. Né? Ela vem da infância, ela é sublimada para a escola e o trabalho e para um projeto de vida. Aí ela falou assim, beleza. Aí eu falei assim, dá para separar os corpos? Só tem vontade de ter um namorado? Perguntei para ela, eu tenho, eu sou mãe solteira, estou afim de namorar tem muito tempo, tem 8 anos que eu não namoro. Quer dizer, tem 8 anos que ela está se realizando com o corpinho do filho, vamos dizer assim. Não sexualmente, genitalmente, mas afetivamente, né? Com o corpo do filho bem juntinho dela. Eu falei assim, põe né? Fica com um namorado para você colocar no seu colo aqui, né? Aí ela falou assim, eu tenho um forrozinho lá perto de casa. Eu falei assim, beleza, hein? Então vamos marcar semana que vem e eu quero ver se a senhora foi no forró. Ela, beleza. Aí semana, foi no forró e o quartinho, eu estou dormindo no sofá, o quartinho só dele. Eu coloquei uma mesinha para estudo, ele ficou numa felicidade e começou a colocar cartazes, está estudando e ele dorme na caminha dele, agora na cama, eu troquei a cama, eu durmo no sofá e dormo numa caminha menor junto com a mesinha que tem no quarto, o quarto é dele, ele está todo enfeitado. Bom, passado o tempo, a coordenadora do programa falou assim, o menino está brigando com todo mundo. Aí eu falei assim, por quê? A senhora indagou o menino, por quê? Não. Eu falei, deixa, eu converso com ele. Aí os meninos vinham sempre brincar na sala, eu pegava lápis, eu nunca fazia um atendimento, assim, tratamento, para não criar aquele estigma. Eu acho que a psicologia não é para fazer tratamento, assim, né? É para dar um apoio à família em primeiro lugar. Tá certo? Aí a criança, eu perguntei para ela, eu falei assim, uma hora que ela falou assim, eu trouxe de presente para você, num desenho. Aí estava só eu e ele. Eu falei assim, você está brigando com os meninos, por quê? Eles querem que eu vá para o bambuzal, eu não quero ir não. Ele falou assim, então tá, beleza, briga mesmo pelo seu espaço, você não quer ir, né? Uma coisa aconteceu. O menino já não queria ir para o bambuzal mais. Aí eu virei para a coordenadora e falei, pessoal, ele está brigando, por quê? Ele não vai no bambuzal, você tem visto ele no bambuzal? Não tem visto, não está tendo reclamação, não. Né? Então, quer dizer, a criança, ela ia para o programa, ele estudava à tarde, o programa era de manhã, ele dormia com a mãe, ele ficava muito excitado e ficava ali praticando. Não precisou de uma repressão, né? Não precisou de uma punição da mãe, de uma repressão. Bastou como diz o Freud, separar os corpos de forma que a sexualidade infantil fosse canalizada para o estudo, né? Para a fantasia, super-herói, tá certo? E a criança, né? Ela via ali, naquele programa, né? Um lugar, uma referência para ela. E a mãe também via, né? Uma referência. Aqui, gente,
Só para a gente, eu coloquei um quadro aqui. Esse quadro é uma pesquisa feita em Belo Horizonte das famílias, a composição das famílias no final do século XX, 1995. Como é que estava organizada a família no final do século XX? 57% só de família nuclear simples, pai, mãe e filhos. A família monoparental feminina, ou seja, a mulher é chefe de família, parental feminina, simples e extensa, dá 9,8%, 17%. Ou seja, no final do século XX, em Belo Horizonte, a mulher chefe de família respondia por 17% das famílias. E esse levantamento é interessante, que foi feito também na proporcionalidade de levantamento de famílias em vilas e favelas, do que nos outros bairros. Então, deu uma cobertura metodológica bem bacana. E hoje, esse número, hoje em 2010, tivemos outras pesquisas do IBGE, do Datafolha. Primeiro, para o brasileiro, né, a família vem em primeiro lugar, mais que o trabalho. O brasileiro é um ser família. Agora, a família hoje, principalmente os projetos sociais, que é a família onde que a mulher é chefe de família, ela precisa de apoio. Quem vai dar o apoio para essa mãe? Que tem que fazer duas funções. A função ser, a função ter, em termos de criar um projeto de identidade para esse ser humano. Ele vai precisar de apoio dos grupos secundários. E quem são os grupos secundários? Escola, educação, projetos sociais. Acaba que a mãe, no caso, ela que é a chefe de família, porque não tem um tipo pai para cuidar da criança, ela acaba, já é normal da mulher mesmo ter várias funções. Trabalho, cuida dos filhos e cuida da casa. Isso. Então, já é difícil para ela ter um marido. Imagine ela sozinha. Já é da mulher, não tem jeito. Tem exceções, tem maridos que realmente ajudam em casa, dia que não pode, mas você pode contar nos dedos o que não é. Então, assim, já sobrecarrega a mãe, do meu ponto de vista. E aí, o que vocês acham? Gente, são 10 horas, né? Termina agora. 10 horas, nós vamos fazer um intervalo agora, um lanche. Né? Muito obrigado.